Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: qual a idade para ser batizado? Nós vimos nas duas reflexões anteriores sobre as formas de batismo e também sobre aqueles que não se batizam, se eles serão salvos. Se você não assistiu estas duas reflexões anteriores, eu recomendo que você assista, pois elas fazem parte do grupo de reflexões que gravei e que estou gravando sobre o batismo. Na reflexão de hoje, eu vou falar sobre o tema qual a idade para ser batizado. Esta é uma das perguntas dentro do cristianismo que já gerou muitos conflitos desde os primeiros séculos da era cristã. Passado tantos séculos, em nossos dias atuais, ainda há um debate muito caloroso se é correto batizar crianças e também sobre a idade correta para que uma pessoa seja batizada. Em primeiro lugar, quero já de antemão informar que não vamos encontrar esta informação em nenhum lugar da Bíblia de forma clara e explícita. Mas podemos tirar algumas conclusões interpretativas dos textos onde trata sobre o batismo. E é isto que vamos fazer na reflexão de hoje. Antes de irmos para os textos bíblicos, gostaria de lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você sabe qual era a idade de Jesus quando ele foi batizado? Se você sabe, parabéns, porque poucas pessoas sabem a idade aproximada que tinha Jesus quando ele desceu as águas do batismo. Vamos então começar falando justamente sobre o batismo de Jesus. Daí eu vou ler o texto que está em Lucas capítulo 3, versos 21 até o verso 23, onde trata do batismo de Jesus. O texto diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Vocês observaram que o verso 23 de Lucas, no capítulo 3, nos informa que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério. E nós sabemos que ele começou o seu ministério logo após o seu batismo. Isto é uma indicação de que ele foi batizado quando tinha aproximadamente 30 anos de idade. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos nos informa que após o batismo de Jesus, ele foi para o deserto, onde passou 40 dias jejuando e orando. Marcos ainda informa que depois disso, ele voltou para a Galileia, onde ele começou a pregar, dando assim início ao seu ministério. Uma pergunta para a qual precisamos encontrar uma resposta aqui é: por que Jesus foi batizado com aproximadamente 30 anos de idade e por que não foi então quando ele era recém-nascido? Para respondermos a esta pergunta, vamos ver primeiramente o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21 ao verso 24. E que diz o texto lá de acordo com Almeida Corrigida Fiel: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor.
e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Vejam que conforme neste texto nós podemos identificar que Jesus ele foi apresentado ao Senhor no templo e não batizado quando ele era bebê. A palavra apresentar que aparece neste texto é a palavra paristeme ou paristano, que significa apresentar ou ofertar. Estou dizendo da palavra no grego. Então, o texto é claro que Jesus foi apresentado, ou seja, consagrado a Deus, seguindo o ritual sagrado do Antigo Testamento. Esta era a ordem dada por Deus através de Moisés, que todo macho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Foi exatamente isto que José e Maria fizeram. Eles levaram Jesus recém-nascido ao templo para ser apresentado ao Senhor em um ato de consagração. Esta consagração, como eu já disse, não se tratava de batismo, até porque esta consagração era uma cerimônia apenas para o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho macho. Neste caso, não seriam consagrados os demais filhos e nem as filhas mulheres, o que não combina com o batismo cristão, que é para todos os homens e todas as mulheres que se rendem a Cristo. Então, a resposta aqui para a pergunta por que não batizar Jesus quando ele era recém-nascido é porque a lei de Deus daquela época era para que apenas fosse consagrado a Deus o recém-nascido primogênito e não que ele fosse batizado. Mas há uma segunda pergunta para a qual precisamos também encontrar uma resposta, que é: então por que Jesus não foi batizado quando ele tinha 12 anos de idade, já que nesta idade ele demonstrava grande maturidade para ser batizado? Lucas relata no evangelho escrito por ele que quando José e Maria foram à festa da Páscoa em Jerusalém, após as celebrações, eles voltam então para sua cidade, mas no caminho, durante o retorno, notaram que Jesus não estava junto com aquelas pessoas que estavam voltando. Então, José e Maria voltam para Jerusalém e lá eles procuram Jesus. E conforme relata Lucas no capítulo 2, versos 46 e 47, o texto diz: o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que a ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. O texto ainda diz que Jesus tinha 12 anos quando aconteceu isso. Então, nessa narrativa de Lucas, fica mais do que evidente que Jesus tinha um grande conhecimento dos escritos sagrados e também das revelações divinas. Ele estava, sem dúvidas, qualificado para ser batizado. E então, será porque não o batizaram? A resposta é simples. Não o batizaram porque naquela época o batismo ainda não havia sido oficializado para os filhos de Deus. O batismo passou a existir conforme cronologia bíblica 17 anos depois desta época em que Jesus estava ali no templo com os doutores da lei. Conforme relatos bíblicos, o batismo começou a ser praticado através do profeta João Batista por volta dos anos 29 ou anos 30 da era cristã. Você talvez possa perguntar, mas sim, por que João Batista então não começou a batizar antes? Há uma resposta dada pela tradição a esta pergunta, e a resposta é porque havia uma idade estabelecida na cultura do povo de Israel para que um homem fosse considerado apto para se tornar um ministro nos serviços de Deus. Esta afirmativa é feita com base ao que Deus estabeleceu, que está registrado no livro de Números, capítulo 4, onde Deus dá instruções a Moisés sobre a idade em que os coatitas da tribo de Levi deveriam ser escolhidos para prestarem serviços na tenda da congregação e também nos atos sagrados. A idade estabelecida por Deus naquele texto era de 30 a 50 anos de idade. Daqui surgiu então a ideia
de que era a idade de maturidade de um homem para ser designado a serviço de Deus. Mas observem que este texto coloca estas idades apenas aos levitas que estariam na tenda ou no tabernáculo atuando nas coisas sagradas. No caso de profetas, nós temos informações de que o profeta Samuel iniciou seu ministério quando ele tinha 21 anos de idade. E Jeremias iniciou ainda um pouco antes, com apenas 20 anos de idade. Então eu prefiro acreditar que João Batista começou a batizar naquela época e Jesus foi batizado aproximadamente quando tinha 30 anos de idade, porque isto fazia parte dos planos eternos de Deus e que deveriam ser cumpridos naquela época, naquele ano. Se era, naquela época, os planos de Deus, não fazia sentido Jesus batizar com 12 anos de idade e depois desaparecer da história e retornar somente aos 30 anos para fazer aquilo que ele fez. Também podemos considerar que se Jesus começasse seu ministério com menos de 30 anos de idade, ele iria enfrentar muito mais problemas com os líderes religiosos da época que poderiam afirmar que ele ainda não estava habilitado, não tinha maturidade para trazer todos aqueles novos ensinos que ele estava trazendo. Mas há algo muito importante que precisamos destacar sobre o batismo de Jesus. É que logo após o seu batismo, ele começou o seu ministério. Nós podemos confirmar isto nos relatos dos evangelhos de Mateus, de Lucas e também de Marcos, que diz no capítulo 1 de Marcos, que Jesus, quando foi batizado, ele saiu da água e logo em seguida ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias jejuando e orando. E depois desses dias, ele voltou para a Galiléia e começou o seu ministério, evangelizando pessoas, curando enfermos e libertando pessoas das possessões malignas. Eu não quero sair do tema desta mensagem, mas eu preciso aqui dizer que quem quer ser batizado deve seguir este exemplo de Jesus. Após o batismo, se consagre e comece imediatamente a fazer alguma coisa para Deus. Só batizar e continuar vivendo da mesma maneira, sem agir e sem fazer nada para Deus, isto não é o propósito de Deus para a vida de um cristão que se batizou. É importante batizar? Sim, é muito importante. Mas o batismo deve ser seguido de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de mente e de uma mudança de rumo. É preciso saber o rumo que Deus está apontando para seguirmos. E é preciso termos o discernimento da obra que Deus está nos chamando a fazer. Gravem isto. Olhem para o exemplo de Jesus. Ele esperou 30 anos para ser batizado. Mas depois, quando ele foi batizado, ele iniciou imediatamente o seu ministério e ele fez em 3 anos o que outras pessoas não fizeram em muitos mais anos. E Jesus, então, foi muito efetivo nesses 3 anos de ministério que ele desempenhou. Mas isto também não significa que pessoas devam esperar 30 anos para se batizar. O batismo pode ocorrer muito antes dos 30 anos. Daí você, então, pode estar perguntando, então, qual a idade correta para alguém ser batizado? Como eu disse inicialmente nesta reflexão, não vamos encontrar esta resposta de forma clara na Bíblia, mas temos informações suficientes para entender que não eram batizadas crianças recém-nascidas. Vamos ver alguns textos bíblicos para falar sobre isso. Em Mateus capítulo 3, versos 1, 2, 3 e 5, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, o texto diz claramente que João Batista pregava para que as pessoas se arrependessem. E conforme nos informa o texto em Mateus capítulo 3, verso 5, as pessoas iam até João para serem batizadas por ele, confessando os seus pecados. O texto não diz que os pais levavam as crianças para serem batizadas por João, mas que as pessoas, ouvindo a mensagem pregada por ele, estas pessoas então, entendendo a mensagem, elas iam até ele, confessavam os seus próprios pecados e assim então eram batizadas. Aqui não mostra a idade das pessoas que eram batizadas, mas mostra que se tratava de pessoas que tinham condições de entender a pregação do evangelho pregado pelo profeta João Batista. E tinham condições de olhar para si mesmo, para os seus pecados e buscar o perdão. Eu preciso aqui trazer uma informação muito importante sobre este batismo de João. E o batismo de João é conhecido como o batismo do arrependimento. E se esse batismo era o batismo do arrependimento, como de fato era, por que então Jesus se submeteu a este batismo, uma vez que Jesus não tinha pecado e ele não precisava confessar nenhum pecado e nem se arrepender, já que não pecou? A Bíblia afirma em pelo menos 2 versos que Jesus nunca pecou. Um deles está na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, e o texto lá diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O outro texto está em Hebreus, capítulo 4, verso 15, e aí o texto afirma que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então, se ele não pecou, por que foi batizado em um batismo onde pessoas se arrependiam e confessavam seus pecados antes de serem batizadas? A resposta a esta pergunta foi dada pelo próprio Jesus quando ele estava diante de João, e João não queria batizá-lo, e então ele diz para que João deixasse. Está registrado em Mateus capítulo 3, verso 15, Jesus disse para João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Agora precisamos entender o que Jesus queria dizer quando ele disse deixa para cumprir toda a justiça. Para entendermos isso, precisamos decifrar o significado de 2 palavras ditas por Jesus neste verso 15 de Mateus capítulo 3, que citei. Decifrar da palavra original. Então, a primeira palavra é o verbo cumprir. Esta palavra cumprir, no grego, é a palavra plerou. No grego, ela significa, além de cumprir, ela significa tornar cheio, tornar pleno. Significa também submissão à vontade de Deus nas leis estabelecidas por Ele. E ainda tem o significado de ser alguém através do qual é cumpridas as promessas de Deus dadas pelos profetas. A segunda palavra que precisamos destacar nesta fala de Jesus é a palavra justiça, que no grego é a palavra dikaiosome, e ela significa, além de justiça, condição aceitável para Deus, ação aprovada para Deus e pureza de vida. Olhando para o significado destas 2 palavras, o que Jesus está dizendo é, pode me batizar, João, este é o propósito do meu Pai, e eu quero ser uma das pessoas neste mundo que demonstre a vontade dele sendo cumprido em mim. Eu quero que tudo que meu Pai deseja que seja cumprido neste mundo, em mim e outras pessoas. Eu quero que seja cumprido em mim, eu não quero ser diferente, vivendo como homem neste mundo. Eu quero que seja plena a obra dele em mim. Eu quero deixar este exemplo para que sejam seguidos pelos meus discípulos. Que profundo esse desejo de Jesus, que nós podemos então observar olhando para aquelas palavras no original.
Esta foi a conduta dele em toda a sua trajetória de vida, fazer a vontade do Pai. Na oração de Jesus, conhecido como a oração do Getsêmani, ele disse: se for possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja a minha, mas a sua vontade. E Jesus está lidando nesta vida sempre dizendo: Pai, é a vontade do Senhor que deve prevalecer. Quando Jesus estava falando com a samaritana no poço de Jacó, os seus discípulos haviam ido até a cidade comprar comida, e quando eles retornam lá da cidade, eles oferecem a comida para Jesus, e Jesus então ele responde aos seus discípulos dizendo, isso está registrado em João capítulo 4, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então fica evidente que o batismo de Jesus foi para que a vontade do Pai fosse cumprida e assim ele glorificasse o Pai com toda a sua vida. Ele não quis passar a ideia de que o batismo não era importante. Ele, portanto, se batizou dando bom exemplo, nos ensinando a cumprir com a vontade de Deus e também para que esta vontade fosse cumprida de forma plena na sua vida em todo o tempo em que ele viveu neste mundo como homem. Eu ainda preciso citar outros textos para tratar deste tema no que se refere à idade para se batizar, como os textos do batismo, da grande pregação de Pedro, o batismo que aconteceu na casa de Cornélio, mas eu estou olhando aqui, eu não vou ter tempo para prosseguir com esses textos nessa meditação, senão ela vai ficar longa. Então eu vou concluir aqui esta parte e eu voltarei na próxima reflexão do Momento Pão do Céu para dar continuidade a este assunto. Eu vou, neste momento, orar por todos vocês que me ouvem, mas antes eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você está disposto ou disposta a ser uma pessoa na qual Deus possa cumprir com a vontade dele em sua vida ou através da sua vida, com o propósito de abençoar outras vidas neste mundo? Deus quer que você seja esta pessoa. E eu posso crer que há esse desejo no seu coração de ser esta pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração para que você seja esta pessoa, que tome a decisão de ser esta pessoa. Então, pense nisto e dê um sim para Deus. Quando damos um sim para Ele, nós abrimos a porta do livre-arbítrio que muitas vezes está fechada para Deus. E quando nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, Ele faz morada em nossas vidas e faz de nós instrumentos dele neste mundo para abençoar pessoas. Que este propósito de Deus se cumpra em cada um de nós. Que seja isto para a glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós, ó Deus, através dos relatos sagrados e também, ó Deus, daquilo que o Senhor nos dá de entendimento para discernir a tua santa palavra. Meu Deus, que como aconteceu com Jesus, de ser batizado conscientemente e ter tomado, Deus, a iniciativa de iniciar aquela obra grandiosa que Ele fez, ó Deus, com o intuito de nos salvar, de trazer esta salvação através da fé. Que os teus filhos, ó Deus, também tomem esta iniciativa, aqueles que não se batizaram de se batizar, mas aqueles, ó Deus, que já se batizaram e que estão estacionados, parados, que eles possam, Deus, se levantar e começar a caminhar, a fazer aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Dai, ó Deus, então, a eles esta força para seguirem adiante e cumprir assim com os propósitos do Senhor. Eu peço a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. E peço ainda, Deus, que o Senhor cure, liberte as pessoas enfermas de toda a enfermidade e proteja e livres do mal e dai a eles a tua bênção, a prosperidade. Eu faço esta oração confiante no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Eu lhe agradeço de estar aqui mais uma vez conosco no Momento Pão do Céu
E não esqueça que nós vamos continuar esta mensagem falando sobre qual a idade que as pessoas devam se batizar. Eu peço a vocês duas coisas. Primeira delas, se inscreva no canal Palavra de Vida, porque você inscrevendo, você vai fazer parte da parceria conosco da semeadura da Palavra de Deus. Por que isso? Porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai divulgar as mensagens pelo mundo afora. Em segundo lugar, faça também a sua parte compartilhando com seus amigos. Pegue o link da mensagem e poste no seu Facebook, no Instagram, ou no WhatsApp, ou qualquer uma outra rede social. E assim você vai estar contribuindo com a semeadura da Palavra de Deus às pessoas. Então, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e toda a sua família. E até em breve, se Deus assim quiser. Abraço a todos vocês.